Olá, meu nome é Aline, eu sou nefrologista titulada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e gostaria muito de agradecer aos alunos da UNA que participam do projeto de extensão Prevenção de Agravos à Saúde do Idoso, que me convidaram para estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre a relação entre os idosos, a doença renal crônica, que a gente chama de DRC, e a nutrição. O que é a DRC? Por definição, DRC significa ter alterações estruturais ou de função renal por um período igual ou maior que 3 meses, trazendo implicações para a saúde do paciente. Ou seja, não significa que DRC o paciente tenha sempre uma insuficiência renal, mas ele tem alguma alteração estrutural que determine, por exemplo, uma proteinúria. Então, as principais alterações observadas na DRC são aumento de creatinina, ou seja, alteração de função renal, e perda de proteína, que pode ou não estar associada com essa disfunção renal. É muito importante reforçar que a doença renal crônica é progressiva e uma vez que ela começa, independente da causa da doença renal crônica, a doença progride gradualmente, com perda gradativa da função dos rins até a fase de insuficiência renal avançada. E nessa perspectiva de progressão, a gente pode classificar ou dividir a DRC em fases, desde a fase 1 até a fase 5, sendo a fase 1 aquela que existe alterações estruturais sem comprometimento de função renal, até a fase 5, que é quando já temos uma perda importante de função renal e é quando a gente já pensa em terapia de substituição renal, que pode ser hemodiálise ou diálise peritoneal ou até mesmo transplante renal. Além de ser progressiva, a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa e isso é muito importante porque a grande maioria dos pacientes ou tem poucos sintomas ou não tem sintomas, porque os sintomas de DRC geralmente aparecem nas fases tardias da doença, quando o paciente já está muito próximo da necessidade de diálise. E aí são sintomas como inchaço, náuseas, vômitos, perda de apetite, emagrecimento, sonolência, às vezes confusão mental, tremores, falta de ar, fraqueza, mas reforçando, em fases avançadas da doença. No começo, o paciente geralmente ou ele tem poucos sintomas ou ele não tem sintomas. E quais seriam os impactos da doença renal crônica na vida dos pacientes? Por que ela é tão importante? Porque ela implica em agravos à saúde do paciente. Aumenta o risco de complicações cardiovasculares como infarto e o derrame, que é o AVC. Aumenta o risco de morrer. O paciente que tem doença renal crônica, ele tem um risco maior de morrer por complicações da própria doença renal crônica, por complicações cardiovasculares, por infecção, né? Porque existe um aumento de risco de infecção. Nessa fase que se fala tanto de necessidade de imunidade, de fatores de risco para infecções graves pelo Covid, né? A gente escuta sempre que a DRC é um fator de risco para infecções graves pelo Covid. Então, é uma doença que está associada com alterações de imunidade e com risco de infecções graves. Além disso, há risco de complicações associadas à própria doença renal crônica, como anemia, doenças ósseas, que estão associadas com as complicações da DRC, além de riscos de desnutrição e, com tudo isso, piora da qualidade de vida. Então, é uma doença de grande impacto social e econômico. Então, é de fundamental importância no contexto de doença renal crônica que ela seja detectada precocemente, porque, como foi dito, ela é progressiva e ela é silenciosa. Então, quanto antes eu detecto, antes eu posso começar a agir para tentar diminuir a progressão dessa doença para suas fases tardias. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que condutas para retardar a doença renal crônica possam ser tomadas de forma assertiva para que haja uma redução do impacto negativo da DRC na vida dos pacientes. Os principais exames que podem ser usados para detectar a doença renal crônica é a creatinina, que mede objetivamente a função renal, a urina rotina, que pode mostrar alterações como perda de proteína, perda de sangue e outras, a urina de 24 horas, que nos permite ver tanto a questão da função renal, né, do clearance de creatinina, quanto a perda de proteína na urina, e ultrassons de rins e vias urinárias,
que nos permite ver o tamanho dos rins, a característica da consistência do tecido renal, se o paciente tem um, se o paciente tem 2 rins, se existe atrofia de um dos rins e etc. Então, são esses os principais exames que podem ser usados para se detectar uma doença renal crônica. Quais são os principais fatores de risco para a DRC? São principalmente hipertensão e diabetes. São os principais fatores de risco e são as principais causas de doença renal crônica. Existem também doenças familiares, obesidade, tabagismo e as medicações nefrotóxicas que podem contribuir para o desenvolvimento da doença renal crônica. Eu costumo dizer para meus pacientes que é mais comum que o rim seja acometido, principalmente na população idosa, por alterações do próprio paciente, por doenças que esse paciente apresenta ao longo da sua vida, né? Então, é como se o rim ele refletisse o que o paciente passou ao longo da sua vida. Então, a hipertensão, o diabetes, o fato de ter fumado, a obesidade, o colesterol alto, a gota, o uso de anti-inflamatório, porque é muito comum que os pacientes se automediquem com anti-inflamatórios, são todos fatores que ao longo dos anos eles podem contribuir para o desenvolvimento e para a progressão da própria doença renal crônica. E qual que é a importância da DRC nos idosos, né? Os idosos eles têm um risco maior do desenvolvimento da DRC, que é essa patologia que nós estamos aqui reforçando a gravidade, o risco de comprometimento da saúde e da qualidade de vida das pessoas, né? E os idosos eles têm um risco aumentado de desenvolver DRC. Isso porque naturalmente, com o envelhecimento, as estruturas renais elas mudam as suas características, né? Os componentes do rim, eles são modificados pelo envelhecimento. Então, já existe uma faixa de redução de função renal que é esperada com a avançada idade, né? Com os anos de vida. Só que, somado a isso, os pacientes que têm doença renal crônica, os idosos, eles geralmente têm várias outras comorbidades, que são aqueles fatores de risco que eu disse, que podem agravar essas alterações da estrutura renal compatíveis com a idade e isso piora a função renal. Então, os pacientes já têm um processo de envelhecimento, né, que compromete a estrutura da função renal e apresentam comorbidades que se somam a essas alterações de estrutura e, com isso, aumentam o risco de desenvolvimento de DRC nessa faixa etária. E como a gente pode, então, prevenir a DRC, principalmente nos idosos, né? O que a gente, como eu disse, né, cuidar dos rins significa cuidar de tudo aquilo que pode sobrecarregar os rins. Então, cuidar da saúde global ajuda a cuidar dos rins. Então, existem boas práticas, né? Então, ter uma vida saudável implica em reduzir fatores de risco para DRC. Então, praticar exercícios físicos de forma regular, ter uma dieta com pouco sal, com redução de carne vermelha, de gorduras, ter um controle do peso, um controle da pressão arterial, um bom controle de colesterol e de glicose, não fumar, não abusar de bebidas alcoólicas, não usar, evitar o uso de anti-inflamatórios, cuidado com a desidratação, que também é um fator de risco, ter acompanhamento regular do seu estado de saúde, realizar pelo menos uma vez ao ano exames que possam mostrar que a doença renal crônica ou está presente ou tem risco de se desenvolver, principalmente dosagem de creatinina e o exame de urina. Ter um acompanhamento médico regular, né? Não esperar ter sintomas para procurar o médico, porque como foi dito, a DRC ela só apresenta sintomas nas suas fases finais. E isso é muito importante, não fazer uso de medicamentos sem receita médica, principalmente os anti-inflamatórios, porque é muito cômodo, né? Eu estou com uma dor, eu vou até a farmácia, eu por conta própria ou por orientação de um balconista da farmácia, eu compro um anti-inflamatório que alivia minha dor. Mas isso aí, ao longo dos anos, vai trazendo consequências, às vezes, irreversíveis para os rins, porque são medicações nefrotóxicas. Então, evitar os anti-inflamatórios e, principalmente, evitar fazer uso de medicamentos sem receita médica. E como que se trata a DRC? O tratamento da DRC é um tratamento que envolve várias fases, na verdade, e é um tratamento que ele é individualizado, ele depende de cada paciente, né? Ele depende de vários fatores para aquele paciente, a sua idade, quais são as comorbidades,
qual que é o estágio, né? Qual que é o grau da doença renal crônica, qual que é a etiologia, é diabetes, é hipertensão, é uma doença policística, é uma nefropatia úrica. Então, assim, depende de tudo isso. Esse tratamento ele deve envolver medidas medicamentosas e não medicamentosas. E dentre essas medidas que a gente chama de não medicamentosas, é muito importante, e vamos frisar agora para frente, a importância da alimentação. A dieta adequada ela é fundamental para o sucesso do tratamento da DRC. E quem deve tratar o paciente com a doença renal crônica, né? Essa doença com tantas implicações? Cuidar desse paciente exige um atendimento multidisciplinar. Não é um médico, é uma equipe de profissionais capazes de abranger todas as demandas que esse paciente apresenta. Então, não é um só especialista, né? Para tratar de forma correta e para ter uma qualidade de tratamento, é necessário uma cooperação de vários profissionais, nefrologistas, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e todos os outros profissionais que podem ajudar nesse tratamento nefrológico. E é muito importante, o suporte de uma equipe integrada e multidisciplinar faz total diferença nessa qualidade do tratamento e no bem-estar do paciente com doença renal crônica. E qual que é o papel, então, do nefrologista? Né? A gente tem vários profissionais, mas quem é o médico principal, deveria ser o médico principal desse paciente no contexto da RC? É o nefrologista. E o paciente deve ter acesso a esse nefrologista o mais precocemente possível, porque o que a gente observa muitas vezes é que os colegas médicos ou que os próprios pacientes, eles procuram os nefrologistas quando a doença já está avançada. E quando a gente tem pouco por fazer, né? Como foi dito e frisado aqui várias vezes, a doença é progressiva. Então, quanto antes a gente agir, mais fácil e mais fácil de a gente conseguir diminuir a progressão. Então, a gente não deve esperar as fases avançadas, né? O papel do nefrologista, isso é muito importante, não pode ser visto apenas como o de indicar e encaminhar o paciente para fazer diálise, né? Antigamente se pensava ou se tinha essa ideia de que o nefrologista é um prescritor de diálise. Não, a principal função do nefrologista é tratar e prevenir a progressão da DRC, para se evitar a diálise, né? Uma vez que há necessidade de diálise, obviamente o nefrologista é o médico que vai prescrever a diálise, que vai acompanhar o paciente durante o seu tratamento dialítico, que vai encaminhá-lo para uma avaliação de transplante, que vai acompanhá-lo nesse momento do transplante, etc. Mas, antes disso, o nefrologista tem que ser consultado para evitar essa progressão, para diminuir as complicações da DRC e para ajudar o paciente a ter uma melhora de qualidade de vida. E o nutricionista? Dois profissionais, né, nessa equipe multidisciplinar são essenciais, o nefrologista e o nutricionista, porque a dieta ela é importantíssima. Uma dieta adequada, ela permite uma diminuição da progressão da doença renal crônica. E não existe uma receita de bolo, porque muitas das vezes no consultório a gente fala com o paciente, você precisa procurar um nutricionista para que a gente passe uma dieta para você para te ajudar, para diminuir as complicações da sua doença renal crônica, para controlar o seu potássio, para ajudar a controlar o seu fósforo, para diminuir a sua perda de proteína. E muitas vezes o paciente ele não quer ir porque ele acha que o nutricionista é receber uma dietinha que é uma receita de bolo. Você vai no café da manhã comer 2 biscoitinhos com uma xícara de chá, né, mais ou menos assim, e não é esse o papel do nutricionista, nem só na DRC, né, mas existe essa crença de que é esse o papel do nutricionista, e na DRC esse papel é muito e muito importante, porque cada paciente tem as suas peculiaridades, e a dieta ela pode ajudar a prevenir a progressão da DRC e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A dieta de rins, eu sempre falo para meus pacientes, não é dieta de emagrecer, é uma dieta de qualidade, não de quantidade. E o nutricionista ele é capaz de, a partir da avaliação das características daquele paciente, definir quais são os alimentos que mais vão trazer benefícios para aquele paciente, em termos de controle de fósforo, em termos de controle de potássio, em termos de proteinúria.
Então, a alimentação correta ela é fundamental para inibir essa progressão da DRC. A dieta ela varia de acordo com as características individuais de cada paciente, com o grau da DRC e com as suas comorbidades. Então, o nutricionista capacitado, e apenas esse nutricionista capacitado, pode elaborar um cardápio ideal para cada paciente. Então, não existe uma receitinha pronta, não existe uma fórmula de bolo que a gente possa passar. Muitas das vezes os pacientes me falam, não, doutora, eu não quero ir ao nutricionista, não. A senhora me fala quais são os alimentos que eu posso e que eu não posso. Acho que o nefrologista, ele deve, sim, orientar o seu paciente. A gente tem conhecimentos gerais sobre nutrição, mas muito gerais. A minúcia, a delicadeza é o nutricionista que traz para o paciente e que acrescenta de forma positiva no tratamento. Então, como conclusão, eu gostaria de deixar as seguintes mensagens. Que a DRC, ela determina impactos negativos na vida do paciente, que a sua detecção precoce e tratamento adequado podem evitar a progressão da doença, o que é fundamental para os desfechos positivos e, sobretudo, isso é muito importante, para o aumento da qualidade de vida do paciente. Os idosos, quer pelo próprio envelhecimento dos rins, quer pelas múltiplas comorbidades inerentes à idade, eles apresentam risco aumentado de DRC. E hábitos saudáveis de vida, com alimentação adequada, são importantíssimos tanto para se prevenir quanto para se evitar, para se tratar a progressão da DRC. Portanto, uma equipe multidisciplinar deve estar envolvida nesse tratamento, com destaque para o papel fundamental de nefrologistas e nutricionistas. Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de poder fazer essa apresentação. Espero que ela tenha sido útil para vocês e me coloco à disposição. Eu deixei aqui os meus contatos telefônicos e o meu Instagram. Muito obrigada.